Eu não sei você, mas sempre que pensamos em viajar para conhecer monumentos históricos e um pouco mais da nossa cultura, acabamos muitas vezes buscando destinos distantes. Porém, o estado de São Paulo nos reserva uma rica história que muitas vezes passa despercebido, mas que está mais próximo do que imaginamos. Hoje, vamos embarcar em uma jornada única pela Estrada Velha do Caminho do Mar, uma rota histórica que atravessa a majestosa Serra do Mar, ligando o Planalto Paulista ao litoral. Em Cubatão, encontramos um dos maiores acervos do patrimônio histórico do Brasil, além de outras construções que merecem ser visitadas. Para isso, preparamos um episódio para mostrar os nossos tesouros arquitetônicos. À medida que descemos a serra, encontramos o Rancho da Maioridade, uma parada histórica que remonta à década de 1920. O nome faz referência à antecipação da maioridade de Dom Pedro II, e sua arquitetura em granito conta a história de um Brasil em transformação. Este monumento, além de sua importância histórica, oferece uma vista privilegiada da Baixada Santista e do Complexo Industrial de Cubatão. Wellington, conta para nós um pouquinho mais aí, você que está explanando essas curiosidades para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador que está acompanhando em casa. Fala aí para nós. Então, o Rancho da Maioridade dos monumentos da Serra, é o mais representativo para o cubatense, né? Porque, por exemplo, esse monumento já foi símbolo de administração. Sério? Mostrava a fachada, né? Uhum. Para nós é a Casa de Pedra. Né? Eu ouvi muito falar isso. Para nós é a Casa de Pedra. E por que ele é importante, né? Bem, ele conta a história. Primeiro pegar pelo nome, maioridade. Por que maioridade? Porque é uma referência à maioridade de Dom Pedro II, que foi antecipada. Todos nós lembramos. Emancipação. Todos nós lembramos que Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, ele abdicou do trono, né, e voltou para Portugal, porque lá ele tinha uma revolução para tomar conta, né, que aí é a história de Portugal. E deixou o filho ainda menor no trono. Verdade. Dom Pedro II, né, tinha 8 anos. Né? É lógico que ele não assumiu aos 8 anos. Quem assumiu o governo no Brasil foi uma junta, né, provisória. Mas aos 14 anos ninguém aguentava mais essa regência, né, porque não era o imperador. E aí fizeram um jeitinho, né, anteciparam a maioridade de Dom Pedro de 18 para 14 anos, ele assume o governo brasileiro, o Império Brasileiro. Então, quando a gente fala o Rancho da Maioridade, é por conta da maioridade do Dom Pedro II, mas também por um outro motivo. Sim, diga. Nós estamos aqui no Caminho do Mar, na estrada, que a gente chama de Estrada Velha, ou Caminho do Mar, né? O nome oficial hoje é Caminho do Mar. Mas essa estrada já teve outros nomes. Quando nós visitamos a Calçada de Lorena, nós falamos que ela foi aberta em 1792. Sim. E foi responsável pelo movimento de cargas durante muito tempo, né? Só que quando chega na década de 40 do século XIX, ou seja, 1840, mais ou menos, ela estava muito precário, né? A dificuldade era muito grande. A produção açucareira do interior do estado aumentou muito. Naquela época era mais de 200 mil sacas por ano. E além do açúcar, outros produtos também precisavam descer rumo ao porto. E foi aí que se pensou em abrir uma nova estrada. E foi aberta, né? A Estrada da Maioridade, que é o mesmo trajeto do Caminho do Mar. Olha que legal. Mesmo trajeto. Nós vamos mostrar para você aqui. Foi inaugurado em 1846, mas era um caminho de chão batido, né? Por quê? Porque subir e descer a serra com mercadorias no lombo de burro já não dava mais. Essa estrada, a Estrada da Maioridade, permitiu que as mercadorias pudessem ser levadas, né, para o porto ou subir pela estrada através de carros de boi. Já foi uma revolução muito grande. Caramba. Você podia usar
você podia usar não era só o burro, você podia subir a cavalo, você podia subir com carros de boi, Caramba, né? Que interessante. Para escoamento dessa mercadoria, né? Mas também por pouco tempo essa estrada começou a dar muito problema, né? Porque era uma estrada de chão batido, tinha o índice pluviométrico é muito alto na serra, então descia muitos deslizamentos. E aí que entra também uma outra figura importante. Já alguns anos depois da inauguração, já na década de 60 do século XIX, surge uma nova figura, né? O comendador José Vergueiro. Opa! O comendador José Vergueiro, ele para melhorar a estrada, o que ele fez? Ele contratou engenheiros, né, para pavimentar a antiga estrada da maioridade. Ela foi toda pavimentada num sistema que nós vimos no monumento logo abaixo. O rancho da maioridade ainda resta uma parte dessa estrada original, que era uma técnica chamada na época de macadame. Opa! Que foi de um engenheiro inglês, McAdam, que introduziu essa técnica e acabou virando macadame. Que são lajes de pedra, né, muito bem assentada, que possibilitou uma revolução, né? Caramba, que porque legal. o transporte passou a ser muito mais fácil de se fazer, né? E a estrada do Vergueiro, como ela passou a ser conhecida a partir de então, ela era muito maior, ela chegava até o centro de São Paulo, né? E descia a serra pela estrada do Vergueiro até o Porto de Santos, né? Porque nessa época já existia, inclusive, o aterrado, que é a ligação por terra entre Cubatão e Santos, né? Isso vai até início do século XX, quando também essa pavimentação já não estava muito boa, né? Então, na década de 20, o governador do estado de São Paulo, que na época não se falava governador, era o presidente do estado de São Paulo, o Washington Luiz. O Washington Luiz foi um governador, no caso, o presidente do estado, um visionário, né? Primeiro que ele era historiador, né? Ele gostava de história. Gente boa. Ele pensou, não, nós vamos mudar esse sistema de pavimentação, porque primeiro, década de 20 do século passado, já estava rodando no Brasil os primeiros veículos, os primeiros automóveis. Já vem lá, né? Os primeiros calhambeques, né? Ford Bigode, né? Aqueles carros bem antigos. E a estrada precisava ter um melhor pavimento, né? Foi aí que ele contratou uma empresa que fez, em todo o percurso da estrada, pavimentação em concreto. Caramba! É a primeira estrada concretada, né, do Brasil. Gente, né, que legal. Que foi uma revolução imensa. Agora, o Washington Luiz, ele teve uma outra ideia. Pô, por que eu vou manter uma estrada sem nenhum atrativo? Porque eles já pensavam nisso. Sim. Vão mandar construir uns monumentos nela, contando a história do Brasil através desses monumentos. Monumentos que tinha também uma finalidade muito prática, muito pragmática, né? Que era para os carros parar. Hoje não, hoje a gente consegue cortar o país inteiro, enche o tanque e vai embora. Naquela época não, naquela época os carros, principalmente na subida e descida, esquentavam muito o motor e ele parava. Você tinha que colocar mais água no radiador, né? Então ele pensou nesses monumentos para que fossem locais de paragem. Olha né? Que legal. Os carros paravam, esperavam esfriar o motor, colocava água no radiador e ao mesmo tempo tinha contato com a história. Além de uma vista fantástica da Baixada, né? Então, essa é a história da Estrada Velha do Caminho do Mar, ou Caminhos do Mar, né? Que tem essa origem em 1846, aberta em chão batido, posteriormente, em 1862, 63, graças ao Vergueiro, por isso que o nome da estrada nesse período é Estrada do Vergueiro, e posteriormente, na década de 20 do século passado, pavimentada em concreto, com a instalação dos monumentos históricos do Caminho do Mar, né, passou a se chamar
Caminho do Mar. Né? Essa estrada e todos os monumentos foram tombados pelo CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio do Estado, em 72. Em 2005, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão também fez o tombamento ex officio, né? E ela é protegida pelo tombamento desde o Cruzeiro Quentista até o Monumento do Pico, lá em cima. Legal. Então, nós temos todos esses monumentos que nós já visitamos, né, protegidos pelo tombamento histórico. Né? Perfeito. E é um dos principais vestígios, né, da história do Brasil, do período que vai da colônia até o início aí da República. Esse processo aí de República versus até evolução, né? Exatamente. Porque nós falamos de estrada, de modernidade. Agora, o Caminho do Mar, ele foi útil durante muito tempo. Mas em 1947, é inaugurada a Via Anchieta. Então, ele começa a perder o uso a partir da inauguração da Anchieta, em 47. E depois acaba sendo totalmente abandonado. Então, na década de 80, por exemplo, as pessoas subiam aqui, destruíam o patrimônio, a estrada era toda abandonada, né? E até que o Estado assume de fato a manutenção, restaura todos os monumentos, né? E, por fim, há pouco tempo, né, houve a concessão, a empresa Parquetur assumiu a restauração dos monumentos, a restauração da estrada e implantou o projeto turístico que a gente conheceu aí, que é responsável pela atração de turistas, né, que vêm de todas as partes, né, para conhecer os monumentos, para ter um momento aí de contemplação, né, e também ter contato com essa história. Gente, perceba porque a gente está mergulhando nos tesouros da história, de fato, né, da nossa cidade e da nossa região, e mais ainda, do nosso Brasil. Vamos juntos! Agora que você conheceu o Rancho da Maioridade, que tal planejar a sua visita? A beleza natural da Serra do Mar, combinada com a rica história da nossa região, cria uma experiência única, sem precisar sair do nosso estado. Venha vivenciar essa história, respirar o ar puro da Mata Atlântica e mergulhar na cultura local. Aventure-se e descubra o que Cubatão tem de melhor.